Então, vai falar na reforma tributária e principalmente os impactos aí que a gente vai ter no mercado farma. Claro que serve para outros mercados também, mas tem algumas coisas que são bem específicas do mercado farma. Primeiro, né, que a gente vai entender o que é aqui a PEC, né? O que é essa PEC? Então, é uma proposta de emenda constitucional, né? Então, quando a gente fala aqui, ó, isso aqui é uma proposta de emenda constitucional, então é a reforma tributária. Entre outras medidas, ela vai estabelecer o que o pessoal chama aí de IVA, né? Que é o Imposto sobre Produto, Imposto sobre Valor Agregado. Aí acontece, esse IVA inicialmente ia ser um só, mas depois, com o tempo, ele virou o dual, né? Aí virou dois. Então, o sistema começa com a cobrança e o IVA, ele se dividiu em dois, né? Quais são esses dois aqui? Esses dois é o CBS e o IBS. Então, ele vai transformar o IPI, o PIS e COFINS, tá? Que é federal, no CBS, como se fosse uma contribuição. Para ficar mais bonito, é uma contribuição. E o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal, no IBS, que é o imposto, tá? Sobre bens e serviços. Então, ficaria assim, ó, IPI, PIS e COFINS, sobre CBS. ICMS e ISS sobre IBS. As pessoas falam que vai mudar 5, gente, mas na verdade não é tanto assim não. Por quê? O PIS e COFINS é praticamente aplicado junto, tá? Ninguém fala PIS, agora eu vou aplicar o COFINS. Então, o PIS e COFINS é aplicado junto. Então, quando eles falam que vai diminuir 5, né? Diminuir 5, né? Na verdade, para mim, é 4. E vários outros cases também, o IPI em vários lugares é zero. Vamos pensar, medicamento, suplemento alimentar, né? Alimentos. Então, o IPI aqui é zero. Então muitas vezes, o que ele fala que é 5 imposto que vai diminuir, dá uma impressão que é 5, né? O outro problema que vai ter aqui, que é o ICMS, que ele é estadual, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que ele é municipal. Então é o seguinte, vai montar como se fosse 2 centros de arrecadação, tá? 2 centros de arrecadação e vai ter 2 tributos agora. Quando você fala que vai ter 2 tributos e vai ter uma transição, quer dizer o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 tributos vão virar 2. Mas até esses 5 tributos virarem 2, então, na verdade, a gente vai conviver aí com eles durante uns 10 anos, então vai virar 7. 7 tributos, porque esses dois aqui vão ser adicionados, não vão substituir eles, vão ser adicionados e depois, com o tempo, vai substituir. A ideia é que foi aprovado lá no plenário da Câmara, lá dos deputados, por 382 votos a 118, né? E depois teve uma votação do segundo turno, que foi muito rápida. Essa votação do segundo turno foi para votar algumas emendas. Então, é o seguinte, ó, o negócio foi aprovado, passou 5 minutos, já tinha ajustes, né? Então, isso foi no dia 7 de julho. E aí agora mandou para o Senado, e o Senado provavelmente deve votar isso em outubro. E depois volta para a Câmara também de novo dos deputados para ver o que o Senado alterou para ele aprovar. O que foi aprovado pela Câmara e foi para o Senado, geralmente não é discutido mais. É discutido só o que o Senado alterou. Importante eu voltar aqui que além desses tributos, foi criado um outro tributo aqui, que é chamado tributo do pecado, né? Tipo assim, o governo também vai definir aonde que vai colocar esse outro tributo. Então já virou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí já virou 8 agora, porque o tributo do pecado vai ser um outro tributo que ele está falando assim, bebida alcoólica, cerveja, cigarro. Então, não sei até onde que vai esse tributo do pecado. Às vezes pode falar que dermocosmético também é um tributo, é um produto que não precisa. Então, pode ser que adicione isso para o dermocosmético. Então, a gente vai observar como que vai ser isso. Então, basicamente, ó, 5 era para virar 1, aí o 5 virou 2, né? E agora tem o terceiro aqui, que é o tributo do pecado, então vai virar mais um. Então, na verdade, a gente vai lidar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um aqui, 8.
Então está complicando. Qual que é a expectativa de percentual? Por incrível que pareça, ninguém falou nada oficialmente, sobre o percentual novo. Mas se fala muito de 25%, tá? Fala muito sobre 25%, que seria o novo IBS e CBS. Então, os dois juntos, somados, a ideia é que os dois fiquem ali em 25%. Então, como é que é a ideia? A ideia é o seguinte, ó, hoje, quando você vende um suplemento alimentar, empresa do lucro real que eu estou falando, tá, gente? Empresa do lucro real, quando vende um suplemento alimentar, o ICMS é 18%. E o PIS e COFINS, 9,25%. E o IPI é 0%. Beleza? Então, isso aqui é um produto físico. E o dermocosmético? O ICMS é 25%. Tá? O PIS e COFINS é 12,5%. Mas como ele é monofásico, é só no começo da cadeia, ele equivale mais ou menos uns 8% sobre o valor final da cadeia. Então, a carga tributária que eu calculei é 8%, tá? Por que que é 8%? Porque é quanto que ele equivale, esse PIS e COFINS, lá no final da cadeia. Porque ele é monofásico, paga 12,5% só no começo. Mas como você vai agregando margem, preço final, então no final ele equivale a uns 8%. O IPI é 14,3%, mas quando você vê lá no final, equivale a uns 9%. Então tem que trabalhar com a carga tributária final. Então é como se o dermocosmético tivesse uma carga tributária de 42% sobre o preço final. E um suplemento alimentar tivesse 27,25%. Qual que é a ideia do governo? Falou assim, ó, a ideia é que a carga final média seja uma só. Tá? Esses 25 que é o que eles estão pensando, mas eu vou fazer alguns cases com 25 depois. Então é o seguinte, se eu pegar 27 mais 42 e dividir por 2, só para você ter uma ideia, é como se agora o suplemento tivesse uma carga de 34 e o dermocosmético de 34 também. Então o que aconteceu? Aumentou o suplemento e diminuiu a carga do dermocosmético. Então, isso aí vai dar um impacto em muitas categorias de produto. Muitos produtos já estão estabelecidos com preço, margem. Então, vai dar uma confusão danada, porque você vai ter uma mudança na carga tributária do produto. Alguns vão aumentar e outros vão reduzir. Então, políticas comerciais vão acontecer. Então, a gente vai começar a falar isso aqui. Daqui a pouco tem simulador, tá? Eu sei que vocês gostam de simulador. Então, daqui a pouco a gente vai para o simulador. Então, bem claro, hein? Suplemento era 27 e dermo 42. Somei os dois aqui, ó. O que é somar os dois? Somar os dois é isso aqui, ó. Eu vou pegar 27, vou pegar aqui, ó, 27, vou pôr entre parênteses, tá? Igual 27,25% mais 42% do dermocosmético. Peguei e dividi por 2. Então, a carga tributária média desse produto aqui agora vai ser 34,60, tá? Então, foi isso que eu fiz aqui nessa matemática para mostrar para você que seria bom para o dermocosmético, nesse caso, sim, porque ele tem uma carga tributária alta. E para o suplemento? Suplemento, ainda não, tá? Aí não seria uma boa, porque dividir pode não ser uma boa ideia. Outro ponto, serviço. Isso aqui que o bicho vai pegar, tá, gente? O serviço. Se você for na cidade de Osasco, por exemplo, você abrir uma empresa de serviço lá, vamos pensar que você é um representante comercial. E eu sendo representante comercial, tá? Eu vou abrir uma empresa lá em Osasco, tá? Então, eu estou dando um foco aqui. A alíquota hoje de ISS de Osasco Giovanni, varia. Oi, sua tela caiu aí, cara. o Acho que alguém quê? derrubou. A sua Derrubou apresentação quem? caiu aí, acho que alguém derrubou. É? Peraí, então, deixa eu ver aqui. Tenta colocar de novo. Pra mim tá ok aqui. Tá ok aqui também. Ok pra mim também. Derrubou aqui. Derrubou. Pra mim derrubou. Teve alguém Você começou tá a com delay. apresentar e... Eu não Eu vou pôr de visualizo a novo tela. aqui. Deixa eu pôr de novo aqui. Show. Entrou a apresentação de outro participante. Ah, tá. Não vou compartilhar, não. Vamos lá, gente. Vamos de novo. E agora, apareceu? Sim, agora sim. Sim. Então, beleza.
Então é o seguinte, ó. Se cair, você me fala. Então, a soma do IBS aqui, que eu tinha falado do dermocosmético, e agora eu estou falando aqui de serviços, né? Quando a gente for falar de serviços aqui, olha que loucura. Osasco, a alíquota de ISS em Osasco pode variar de 2% até 5%. Uma empresa... Caiu de novo, né? Alguém está derrubando aí? Não, caiu não. Ainda não, pelo menos. Pra mim Alguém tá Pela normal. apresentação. Para mim que Ok. tá aparecendo. Alguém tá vendo a minha tela aqui, normal? Tudo normal. Ok. Eu tô vendo Normal, normal. Giovanni. Normal. 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 Normal, Giovanni. Ok. Aqui, normal. Então você tem que ir bloqueando. Derruba alguma pessoa que estiver fazendo barulho, viu? Viu, Larissa? Vai derrubando aí. Então, beleza. Ou alguém que vai tentar compartilhar uma tela, se derruba, bloqueia essa pessoa. Aqui, então vamos lá, continuando aqui. Osasco tem uma alíquota de 2% a 5%. Representante comercial em Osasco, a carga, o representante comercial é 2%. 2%. Então quer dizer o quê? Olha, a gente viu aqui que o dermocosmético é 42%. Então, vamos pensar que vamos fazer uma média aqui. Vamos ver se a média é justa, gente. Ó, a média, a gente tinha visto aqui que o ICMS do dermocosmético é 25%, o PIS e COFINS é 8% e o IPI é 8%, é 9%, né? Então dá 42%. Aqui, quando a gente for pegar um serviço, tá? Um serviço, o que a gente vai pegar? Ó, o ISS é 2% hoje e o PIS e COFINS é 3,65%. A carga total do serviço hoje de um prestador de serviço é de 5,65%, tá bom? Então, nesse caso, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que agora, pensando aqui, ó, que o ISS é 2%, o PIS e COFINS é 3,65%, mas aí quem presta serviço hoje paga 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social. Ou seja, a pessoa paga 29%, tá? 29%. Se você substituir pela regra nova que o Estado quer colocar, que é de 25%, tá? O que vai acontecer? O dermocosmético vai para 25%, suplemento para 25%, e o serviço também vai para 25%. Só que o imposto de renda e a contribuição social não está junto com o IBS e CBS. Então, a empresa sairia, um prestador de serviço, sairia de 5,65% para 25% de CBS mais IBS. Então, o prestador de serviço vai ser o mais impactado. Então, o que vai acontecer? Ele vai pagar 25%, mais 15%, mais 9%, um total de 49%. Esse total de 49% dá um aumento de carga tributária para o prestador de serviço, de 29% para 49%, de 65%. É como se aumentasse a carga tributária. Então, prestador de serviço que acaba tendo mais impacto, tá? Esse negócio de dividir o que é somar, somar o que é diferente, depois achar uma média e dividir, para mim não é justo, tá? Mas é o que o governo está propondo, tá? Você está vendo que não é justo, porque você vai pegar a média de produtos que têm cargas tributárias e serviços diferentes, vai pegar para somar tudo e vai dividir. Essa que é a ideia do CBS e do IBS, para misturar serviço com produto. Aqui a gente tem aqui, ó, a ideia também é que isso não seja implementado do dia para a noite. Vai levar uns 10 anos para ser implementado isso aqui. Então aqui são os anos que vão ser implementados. Então vamos pensar que a carga tributária definida pelo governo vai ser 25%. Nos 2 primeiros anos, 2026, 2027, tá? Nesses 2 primeiros anos, o governo vai colocar 1% e ver o que dá, tá? Da soma do IBS com o IBS com o CBS. Depois, ele vai fazendo o quê? Ele vai aumentando o CBS com o IBS e diminuindo a carga tributária do ICMS, do PIS e COFINS, sabe, do IPI. Então, ele vai diminuindo aqui e vai aumentando aqui. Então, teria o quê? Se fosse equivalente, né, à arrecadação, ele ia somar quanto que eu ganho de serviços hoje,
quanto que eu ganho de serviço e quanto que eu ganho de venda de produto de CMS, ele ia somar tudo. Eu ganho, sei lá, R$1 milhão. Então é o seguinte, a ideia é eu reduzir isso aqui para zero e aumentar isso aqui e continuar ganhando R$1 milhão. Então, essa que é a principal ideia do governo, na transição aqui de 10 anos. Avançando um pouco mais aqui, produtos e serviços, que eu falei aqui de Osasco, né? Tava a ideia. Então é o seguinte, o dermocosmético aqui cairia de 5, né? Iria para... Aconteceu o quê? Aí o CBS aqui que mudou aqui, né? Que a gente viu que mudar um pouco aqui. Tirar esse aqui, eu tinha colocado. Então agora você imagina, tá? Um outro tipo de produto. Agora eu peguei um produto aqui que tinha carga tributária, ó. Peguei um produto que tem a carga tributária de 18. Então ele vai reduzindo, até chegar no zero, e depois ele vai ser substituído por uma carga tributária de 25. Então o que aconteceu? Ó, recebia menos e agora está recebendo mais. Aquele produto ficou mais caro. Outra coisa, um produto que a carga tributária é 30%, 40%. Então, quer dizer, eu recebia mais, como se fosse o dermocosmético, e agora estou recebendo menos. Então, um vai ter que pagar a conta do outro, tá? Então, você vai ter queda tributária em alguns produtos e aumento da carga tributária em outros, tá? Vamos pegar aqui, ó, o caso dos serviços, que é 5,65 em Osasco. Então, você recebia isso... E agora você vai fazer uma transição para 25. Então, olha aqui quanto que você vai ter que pagar de serviços. Lembrando que no Brasil, o serviço representa um percentual muito relevante. Não tem que agora, mas é um percentual muito relevante dos prestadores de serviço. Então, por exemplo, qualquer pessoa que você contrate, um jardineiro, um pintor, alguma coisa, e com o Pix, né? Com o Pix você autoriza o governo a ter acesso às contas bancárias, seu acesso bancário. Então, com o Pix vai ser mais fácil do governo pegar esse dinheiro na própria transferência. Então, ele vai pegar esse dinheiro na própria transferência. Então, esse aqui, o serviço, vai dar um impacto muito grande. As empresas, as indústrias farmacêuticas, elas contratam muita gente para trabalhar como PJ. Isso vai aumentar o custo do PJ, então você vai ter que pagar mais e ela vai ter que pagar. Para pagar isso, ela vai ter que aumentar o preço do produto. Não existe almoço grátis. Agora vamos aqui para a matemática tributária, tá? Vamos ter um simulador aqui para você da indústria, distribuidor e aqui a rede, tá? Deixa eu mudar aqui, como se fosse uma rede de farmácia. Aqui, o que você tem aqui basicamente? A mercadoria sai de São Paulo, tá? Vamos pensar que a indústria está em... Pegar uma aqui, ó. Pegar a indústria está em Minas Gerais, pegar um case de São Paulo aqui, vindo para São Paulo, vendendo para São Paulo, e o consumidor vai lá na farmácia comprar o produto. Então, o custo do produto, eu chutei aqui, R$10. Esse aqui é o custo, já batemos impostos. Aí a indústria vai e coloca uma margem de 60%. Aí nisso ela forma um preço de venda sem os tributos, é o jeito que faz hoje, de R$25. Agora, como ela vai vender dentro de São Paulo é 18, gente, mas estou pegando um suplemento alimentar aqui, suplemento alimentar tem uma redução na carga aqui de 33,33, então a carga tributária é 12. Então é o seguinte, PIS e COFINS 9,25, formei o preço de venda aqui do produto, formei o preço de venda 31, com os impostos. O IPI é 0, então o que aconteceu? Ela vendeu por 31, pagou ICMS, pagou PIS e COFINS, sobrou um faturamento líquido para a indústria, com custo de 10, lucro de 15, margem de 60%, do jeito que ela planejou. Então, o preço de venda da indústria é o preço de compra do distribuidor. Nesse caso, não teve IPI, mas teve o crédito aqui, ó, de ICMS e o crédito PIS/COFINS. Então, o custo é 25, e agora o distribuidor vai colocar uma margem de 10, um ICMS de 12, né, porque tem a redução da primavera tributária, e o PIS e COFINS. Então, formou o preço de venda, olha aqui, de 36. Aí veio aqui e apurou o resultado, ó. Vendi, paguei os impostos, ICMS, PIS, COFINS, custo, lucro e margem. Então, aqui tem a formação de preço de venda. Agora, qual que é o outro cenário? A farmácia.
A farmácia vai comprar o produto pelo preço de venda do distribuidor. Hoje, a rede, vamos pensar uma rede, teria um crédito de ICMS, crédito PIS/COFINS, e aí ela teria o custo. Colocou uma margem maior, né? Que a rede trabalha com uma margem de 30, por exemplo. E o distribuidor trabalha com uma margem menor, mas tem um volume. Então, colocou o ICMS, aqui já não tem a redução, tá vendo? A redução dos 12 foi até na venda. Chegou na hora de vender, o governo cobre 18. Então, formou o preço de venda, vendeu para o cliente a 66. Aqui, pagou o ICMS, pagou o PIS/COFINS, faturamento líquido, custo, lucro e margem. Então, esse é o modelo atual da cadeia. Então, o preço consumidor final chegou a esse, a indústria teve esse lucro, distribuidor esse e a farmácia esse. E aqui você tem quanto que o governo arrecadou. O governo arrecadou da indústria o imposto da venda. O distribuidor, o imposto da venda menos o crédito. Farmácia, imposto da venda menos o crédito. Total da arrecadação, 18%. Tá? R$18. Se eu pegar esse 18 e dividir pelo preço de venda, vocês vão ver que vai dar os 27, né? Que é o ICMS mais o PIS/COFINS, que é 18 mais 9,25. Então, essa aqui foi a carga tributária desse produto, que é um suplemento alimentar. Agora, tá? Daqui a pouco, deixa eu ver aqui, parece que tem alguma dúvida aqui, deixa eu ver. Alguém tem alguma... Quem que levantou a mão? Quer perguntar? Acho que é o Marcelo Menezes levantou a mão. Quer perguntar, Marcelo? Então tá bom, vamos continuar aqui. Então é o seguinte. Ô, Giovanni, tá me escutando? Ah, estou escutando. Ô, Kelvin, como teve pessoas que estavam tentando derrubar a live e estavam compartilhando, eu fiz uma mediação aqui. Então eles conseguem mandar mensagens no chat. Tá. Aí eu posso até abrir o microfone, mas se acontecer de alguém atrapalhar, eu vou travar de novo, tá? Ah, não, então melhor não. Depois a gente vê aí no final, tá? Então, pessoal, sempre tem gente que pode querer atrapalhar a live, né? Pode querer derrubar, fazer barulho. Então, o Kel fez um bloqueio aí. Então, depois a gente abre para perguntas, tá? Então é o seguinte, ó. Então, mas pode mandar as perguntas no chat, tá? Então, beleza, Kel, muito obrigado. Então, é o seguinte, no final a gente teve a carga tributária de 27. Agora, olha que legal. Vamos avançar um pouquinho mais aqui, ó. Como que seria a transição desse modelo, olha só, desse modelo para o CBS, IBS? Então, olha o que ia acontecer. A indústria tem um custo de 10. A indústria colocou a margem de 60, formou o preço de 25, igual era antes. Só que em vez dela aplicar o ICMS, PIS e COFINS, ela vai aplicar os 25. E aí ela vai formar o preço de venda aqui. Ela vai apurar o resultado agora. Parece que ficou mais simples, ó. Vendi, paguei o ICMS, IBS. Lembrando que eu coloquei eles juntos, mas eles vão ser separados, tá? Só coloquei junto porque o governo ainda não definiu a carga tributária, quanto que vai ser desses 25, quanto que vai para o governo federal, quanto que vai para o governo estadual. Não está definido isso ainda. Tem muita coisa para ser definida. Então, ó, vendeu, faturamento líquido, custo, lucro bruto e margem. Então, a DRE está certinha aqui. Tá? Deixa eu arrumar aqui, que eu tinha colocado errado. Pronto, próximo passo. Distribuidor comprou, o preço de venda da indústria é o preço de compra, ele vai ter o crédito de 25 e o custo aqui. Vai colocar a margem e depois o IBS. Tá? O IBS, então, eu coloquei ele como se fosse por dentro, tá? Como se fosse o ICMS. Mas o governo também não definiu se ele vai ser por dentro como o IBS, como o ICMS, ou por fora como o IPI. Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte, ó. Vamos pensar que você tem um preço de venda sem impostos. Tá? Você tem um preço de venda sem impostos. O preço de venda é R$100. Aí você fala, beleza, sem imposto, tem que colocar. Então, por exemplo, se você fala assim, Giovanni, então eu vou colocar o IBS mais o CBS e vamos pensar que o governo falou que é 25%. Então, o que vai acontecer? Então, vou formar um preço de venda e o governo vai falar assim, ó, com impostos. E se for por dentro, como é que acontece? Você tem que pegar o custo, o preço de venda, dividido, abre parênteses, 1 menos o que você quer colocar de imposto. Por quê? Depois você vai ter a sua DRE, faturamento bruto,
tá? Faturamento bruto aqui, que vai ser o valor da venda, vai ter aqui o IBS e o CDS, ó, vai ter o IBS e o CDS, que vai ser sobre a venda os 25%, e aí você tem o faturamento líquido, tá? O faturamento líquido vai ser os 133 menos os 33, que vai dar os 100. Se fosse por fora, como se fosse o IPI, tá? O IPI é por fora. Seria como? O preço de venda seria esse vezes 1 mais 25. Então, o governo não ia ganhar 25 sobre a venda, tá? Sobre a venda, ele ia pagar quanto? Ele ia fazer assim, ó. Tá vendo? O que vai representar sobre a venda, se eu pegar esse dividido pela venda, aí vai representar aqui, ó, 20%. Então, você vê que só essa metodologia aqui muda a carga tributária, tá vendo? Então, tem que entender, porque o governo nem isso ele explicou e não colocou na legislação. Se é por dentro ou se é por fora. Se for um IVA, se for por fora, é desse jeito, se for agregado. Se for o ICMS por dentro, então você vê, uma diferença dessa aqui já dá uma diferença no produto. Olha aqui, no custo do produto, na carga tributária do produto, ó. Vamos pegar aqui. Se eu pegar esse valor aqui menos esse daqui, vou pegar esse dividido pela carga tributária do produto. Se eu for pensar assim, ó, se eu fosse por aquele lado ali, ó, então vai dar um aumento na carga tributária de 33% só de ser desse metro aqui. Então vamos torcer para ser esse. Se for esse, é melhor, mas eu acho que vai ser esse. Tá? Então é o seguinte, o governo fez isso aqui porque o governo quer receber sobre a venda, tá? O valor. Tá? Então é o seguinte, fez aqui a venda, e agora? Olha aqui, preço de compra, que é o preço de compra da farmácia, ela vai ter o crédito de 25%, aí abate o crédito, vai ter o custo, margem, que ela quer, mais o IBS de novo. Então, aqui você vai ter o preço de venda e aqui a DRE dele. Então, aqui eu fiz um cenário aqui, mostrando aqui, ó, o preço caiu um pouco, porque a carga tributária era 27, né? Agora caiu a carga tributária para 25, nesse exemplo. A indústria ganhou a mesma coisa, o distribuidor ganhou um pouco mais e a farmácia ganhou um pouco menos, né? Porque diminuiu o preço lá, né? Diminuiu o preço era ganhar margem sobre a venda. Então você consegue fazer isso tudo e aí a gente consegue ver aqui que o governo, nesse caso, ele teve uma queda de arrecadação. Por quê? Porque era 27, ele colocou 25. Mas a ideia é essa mesmo. Alguns produtos vão cair a carga tributária e outros vão aumentar a carga tributária. E outros produtos, serviços principalmente, é garantido que vai aumentar a carga tributária do serviço. Prestador de serviço, então, até agora, vai ser o mais prejudicado. Depois eu vou mostrar para vocês qual seria o impacto para uma empresa do Simples Nacional, tá? Porque o governo falou que ia manter o Simples Nacional. Mas manter como, né? Se mudou a regra, vai manter, como que vai manter o Simples Nacional? Vai manter porque dentro do Simples Nacional, quando você pega lá o Simples Nacional, abri até um simulador aqui do Simples Nacional para você ver, deixa eu ver aqui se eu tenho. Aqui, deixa eu abrir aqui um simulador para você. Deixa eu abrir aqui. Arquivo abrir. Vou abrir um simulador do Simples. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, eu acho que eu não salvei aqui. Mas eu tenho aqui na minha lista aqui, ó, recentes, aqui, ó, Simples. Quando você abre aqui um simulador do Simples Nacional, vou mostrar para você. O Simples Nacional, não, desculpa, eu abri errado. Agora eu vou abrir certo, hein, gente? Não esquenta não. Simples. Aí esse aqui de baixo. Ó, o Simples Nacional, como que ele funciona hoje, tá? Você paga uma alíquota baseada na sua faixa de faturamento. Então, dependendo da faixa de faturamento, você tendo uma alíquota progressiva, tá? Então, pode sair de 4 até 19, tá?
Só que é o seguinte, aí tem umas outras lógicas aqui, que tem uma redução, tudo. Só que quando você paga esse tributo, você pensa assim, Giovanni, quando eu pago esse tributo, é um tributo só? Não. Esse tributo que você paga é imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, contribuição patronal e ICMS. Ou seja, num boleto só, você paga uma taxa só e o governo recebe essa taxa e ele separa. Ele separa o que é cada um. O governo que faz essa separação. O Simples Nacional é isso. Se for continuar com isso, será que esse aqui viraria o IBS e esse aqui viraria... Não, esse aqui viraria o CBS e esse aqui viraria o IBS? O governo também ainda não se pronunciou quanto ao Simples Nacional, tá? Então, e o Simples Nacional tem várias regras adicionais. Por quê? Se o produto for monofásico, você não precisa pagar PIS e COFINS. Se o produto tiver substituição tributária, você não precisa pagar ICMS. Então, é uma coisa que não é muito simples de resolver, mas o governo ainda não se pronunciou sobre o Simples Nacional, tá bom? Mas daqui a pouco eu vou abrir uma planilha de Simples Nacional e vou mostrar para você se o Simples Nacional for mudar para essa operação, o impacto vai ser gigante. Outra coisa, então aqui a gente viu um cenário, ó, que legal. Posso até ver assim, ó, Giovanni, se a farmácia fosse vender o mesmo preço, né, então, opa, dados os testes de hipótese atingir meta. Eu quero que a farmácia continue vendendo a R$ 66,90, que é o preço para o cliente, alterando a margem dela. Né? Então, o que vai acontecer? Ela vai alterar a margem dela, aí agora ela está vendendo o mesmo preço. Não, é R$ 66,99, né? Deixa eu fazer aqui. Atingir meta. Quero que esse preço seja igual a R$ 66,99, alterando a margem. Então, aqui eu já tenho a margem dela. Então, o preço manteve, tá? Aí eu aumentei o lucro da farmácia e o governo, então ele teve uma redução na carga tributária, porque antes era 27 e agora é 25, para suplemento, tá, gente? Empresa do lucro real. E agora que tá. Agora eu vou fazer o seguinte, parece bonito, mas só que você esqueceu que a transição é em 10 anos, tá? O que é em 10 anos? É aos poucos. Então, o que vai acontecer a princípio? Olha, você tem o cenário de ICMS, PIS/COFINS e IPI, por exemplo, e você vai para um outro cenário agora, tá? Esse outro cenário que você vai agora, deixa eu pegar, vou fazer uma fórmula aqui, peraí, deixa eu alterar aqui essa fórmula que eu preciso alterar. Pronto. Então, o que vai acontecer? Imagina, então, que você vai fazer uma transição, uma mudança, e nessa mudança, olha aqui, agora a carga é 27. A carga desse produto é 27. E agora, vai passando os anos, ele vai implementando mudanças. Então, a teoria é, ele vai adicionando o CBS e o IBS até chegar nos 25 que ele quer e vai diminuindo os outros tributos. Então, vamos fazer o seguinte, eu fiz uma conta aqui, que a carga é 27. E agora vai para 20. Então, quer dizer, está nessa linha aqui, ó. Então, vamos pensar que a gente está nesse quarto ano aqui. Só para você ter uma ideia. Então, o que vai acontecer no quarto ano? Eu vou ter que pegar o ICMS, certo? Então, o que vai acontecer no quarto ano? No quarto ano, aqui do cenário, eu vou pegar o ICMS, que é de 12%. E eu vou ter que reduzir o ICMS em 25%. Pronto, foi para 9%. O PIS e COFINS, que era 9,25%, eu reduzi ele também em 25%. Tá? Foi para 6%. E o IBS, que era 0, foi para 5%. E aqui o CBS foi para 9%, para 6,63%. Então, o que vai acontecer agora para a indústria formar preço? A indústria vai pegar o custo, colocar a margem, formou o preço de venda. Formou o preço de venda, o que ela vai fazer agora? Olha só, ela vai pegar, em vez de colocar 12, ela vai colocar 9, porque mudou a alíquota. Na hora que mudou a alíquota, mudou o PIS e COFINS também. Só que adicionou o CBS, adicionou o IBS também. Então, ela vai formar um preço de venda agora, contemplando todos esses tributos. E aí o IPI, chutando aqui que o IPI era 10%,
agora o IPI teve que fazer uma redução. Ó. Eu reduzi o IPI, e aí agora eu tenho o IPI mais barato. E aí o que vai acontecer? Faturamento, ICMS, PIS e COFINS, IBS, CBS, faturamento líquido. Ou seja, aqui dá para ver que você vai ter que lidar com mais tributos. E aí depois você teve o custo, o faturamento líquido, o custo e o lucro. Então você, a princípio, você vai complicar, tá? Você vai complicar porque você vai adicionar mais coisas, é uma transição. Aí, o distribuidor comprou o produto, ele vai ter o IPI, ele vai ter o crédito CMS, crédito PIS/COFINS, crédito IBS, crédito CBS, aí ele vai chegar no custo. Vai colocar margem, vai pagar o ICMS, que não é 12 mais, é 9, o PIS e COFINS, que não é 9,25 mais, é 6,93, o IBS, que é 5,63, e o crédito aqui de CBS, que é tal. Então, vira uma confusão, porque você vai falar assim, Giovanni, e o custo meu, que antes era 28, agora é 27, o que eu faço com o meu custo de estoque? Então, sabendo que vai alterar a tributação, vai aumentar o CBS e diminuir o ICMS, eu compro e estoco ou eu espero a mudança para comprar? Vai ter que ter todo esse planejamento também de estoque. Porque se você comprar um produto caro, muda o CBS, o IBS, e o seu concorrente não tinha estoque, agora ele comprou um estoque mais barato, ele vai vender e vai ter mais lucro que você. Então, vai ter toda essa transição. E aqui a DRE do distribuidor também, ó, que ampliou também, que agora ele vai ter o débito e crédito de PIS e COFINS, CMS, tá? CBS. E olha que aqui eu nem coloquei a substituição tributária, tá? Que vai ser outra confusão também. E aqui é o seguinte, ó, a farmácia agora comprou por esse preço, ela vai ter esses créditos aqui, olha só, ela vai ter que calcular o crédito CBS, PIS e COFINS, ICMS. Tá. E antes já estava lá a lógica que o ICMS era 12 na compra interestadual ou compra interna. Agora não, mudou. O que vai acontecer com o ICMS interno, que tinha primavera tributária? Vai ter que reduzir a primavera tributária e depois reduzir por conta do CBS e IBS, como que vai ficar? O governo ainda não definiu. E aí, calculei o custo, tem que bater muito mais valores aqui, calculei a precificação da venda, e agora você vai ver que o ICMS da venda é 13, porque era 18, né? Então teve uma redução, e aí eu formei o preço de venda aqui do produto, e tive a DRM aqui. Então, nesse caso, vocês vão vendo que a transição vai ser complicada, tá? A transição vai ter mudança da política comercial da indústria, porque, olha, ela quer manter os 60, né? Ela quer manter o preço de venda ali dela. Aí agora vai abaixar ou vai aumentar? Opa, aumentou o preço de venda dela, ó, de 31 para 32. O que vai acontecer com o IPI? O IPI cai. O que acontece com o custo? Então, tudo isso a gente vai ter que simular, basicamente, e ver qual é o impacto. Então, estou mostrando aqui um cenário para você de uma empresa do lucro real. Outra coisa que o pessoal está muito preocupado, os benefícios fiscais, tá? Os benefícios fiscais acontecem o que no Brasil, tá? No Brasil, estados como Espírito Santo, Goiás, Minas, Bahia, Ceará, Tocantins e outros têm um regime especial. E esse regime especial está programado para acabar em 2032, tá? Então, 2033 ele acaba, ele vai até 2032, isso. Só que qual que é o grande problema, sério? Tá? O grande problema é que teve uma proposta também que foi aprovada, teve várias pessoas que foram para Minas Gerais, e agora o que acontece? Não está claro se vai acabar em 2032 ou se o governo quer acabar agora com isso. E aqui ele cria um fundo, criando um fundo para aprovar isso aqui. Então, também não está claro o que esse fundo vai passar um dinheiro para Minas Gerais, o que ele vai fazer? Minas Gerais, se as empresas forem embora daqui, vai pagar um dinheiro para ela. Então, tem esse fundo aqui, que é em torno de 240 bilhões de reais, que ele diz que vai ter que pagar. Mas vamos entender na prática aqui como é que funciona isso daqui. Ó, vou até desenhar para você aqui.
Vou desenhar aqui, eu vou pegar uma caneta vermelha. Então é o seguinte, ó, o que acontece? Hoje, você tem uma empresa que está lá na Bahia, tá? Por exemplo, uma empresa lá na Bahia, tem uma empresa na Bahia que faz sapato, tá? Então a empresa lá faz vários sapatos, sandália, faz essas coisas lá na Bahia. Então, um pouco de sapato. Tênis, calçado, tudo isso aqui. Aí faz lá na Bahia. Por que a empresa está na Bahia? E aí, quando você vai ver, quando você pega essa região aqui, ó, o sul e sudeste, tirando o Espírito Santo ali, essa região, o consumo dela representa mais de 60% do Brasil. Então, quer dizer, esse cara, ele vende mais de 60% do calçado dele aqui. Só que ele está longe, ele está lá no final da Bahia aqui. Então parece perto, mas é longe, tá? Porque tem muita coisa para chegar aqui em São Paulo, por exemplo. Só que ele está lá na Bahia porque na hora que vai enviar a mercadoria da Bahia, tá bom? Para São Paulo, o ICMS da operação é 12%. Só que aí o Estado, vamos pensar assim, o Estado fala assim, vou cobrar só 3%, tá? Então você ganha 9%. Você destaca 12%, gera crédito de 12%, só que você paga menos. Então, a partir desse momento, a empresa fala assim, beleza, meu frete é de 3%, meu frete é de 3%, então eu tenho um ganho fiscal aqui de 6% sobre a minha venda. Então, eu vou ficar lá na Bahia por conta disso. Mesmo o frete sendo mais caro, a taxa de entrega, mas vale a pena para mim. A partir do momento que esse benefício ele acaba, o que acontece? Não tem sentido mais essa empresa ficar aqui na Bahia. Então, essa empresa vai vir para onde que está o consumidor dela. Por quê? Ela vai ter um frete mais caro que os outros, não vai ter benefício, e vai ter um frete mais caro. E com isso, o que ela vai fazer? Ela vai ir para onde que é mais próximo, porque senão ela não vai conseguir ser competitiva, porque o sapato dela vai ser o valor do custo lá, a margem dela, mais o frete que os outros não têm, tá? E o frete no Brasil é caro. E ainda mais, o frete vai aumentar o preço. Por que o frete vai aumentar o preço? Porque o serviço vai aumentar com o CBS e IBS, entendeu? Então é o seguinte, uma coisa não está sendo pensada, o serviço vai aumentar, o serviço aumentando, o frete. Então isso aqui vai ter uma demandada de várias empresas de outros estados para essas regiões aqui. Esse, para mim, é um dos principais impactos que vão ter, tá? Esse aqui é um dos principais impactos que vão ter aqui. Minas Gerais mesmo está atraindo gente ali, você pega em Extrema, né, aquele monte de empresa ali, porque na hora de enviar a mercadoria, envia com 12. Só que na hora de pagar, vamos pensar que você faturou R$100. Aí lá na nota vai 12%. Quem comprou a mercadoria tem R$12 de crédito. Só que aconteceu? Na hora de pagar, esse cara paga só 3. Por quê? Teve um benefício fiscal. E aí ele resolveu vir para cá. Então, na hora que acabar essas regras, for 25 para todo lado, na operação interna interestadual, muitas empresas podem sair daqui, ou pode ficar, ou outras empresas vão querer, mas uma coisa é certa, as empresas que estão nos estados afastados vão querer ficar mais próximo para cá. Tá? Existe aí um fundo que eles estão falando para a Zona Franca de Manaus também, né? O que vai fazer uma empresa que está lá na Zona Franca de Manaus? Se ela vai ter uma mesma carga tributária. Aí você vai criar uma regra só para eles lá, e Bahia, Ceará, Pernambuco, Recife, Tocantins, como é que vai ficar esses outros estados que vão perder o regime especial? Você vai deixar esses estados em verde, é considerado os estados ricos, ou os estados desenvolvidos, e esses outros em preto, os estados em desenvolvimento. Existe até uma regra, quando o ICMS sai do preto para o verde, o ICMS é 12. Por que é 12? Para ficar mais dinheiro nesses estados aqui, ó, para fomentar a produção desses estados. O dinheiro fica aqui. E quando sai daqui para cá é 7, para ficar menos dinheiro aqui. Então, a ideia, isso foi feito pelo Senado. Mas vamos ver o que vai acontecer com essa nova legislação agora, tá? Então, benefício fiscal ainda não está definido o que vai acontecer. Mas se acontecer um imposto só, acabou o regime especial, acabou o benefício fiscal, mas também vai ter uma demandada de outros estados
que vai ficar cada vez mais, vai ter um desemprego geral nessas regiões aqui e um excesso de emprego aqui, tá? Um excesso de pessoas que podem ter emprego aqui nessas regiões aqui, vai faltar mão de obra aqui. Então vai ter uma demandada para cá, por conta do custo mesmo. Operações interestaduais, então não está definido. Tem produtos que tem CST 60, né? CST de importado, que é 1, 2, 3 e 4. Quando o produto importado, ele tem uma alíquota de 4. Quando é nacional, dependendo do destino, origem e destino, pode variar de 7 a 12%. Então, isso aqui também o governo não especificou como que vai ser as operações interestaduais. Estou falando isso porque o grupo é para isso, é para colocar as novidades. Na hora que o governo for definir as regras, a gente vai compartilhando com vocês. Operações internas, né? Tivemos muita mudança de CMS esse ano. O mapa está até colorido, varia de 1. Tem estados aqui, isso aqui é para medicamento, tá? Tem estado que está em 22%. Mas então você tem isso aqui, se o remédio é genérico, em São Paulo é 12%, se for referência, 18%. Então tem todas essas regras, esse aqui é o mapa. Também não está definido o que vai acontecer com isso. E os medicamentos, quando a gente fala em medicamentos, são produtos que têm preço fábrica e preço máximo ao consumidor. O que é isso? É o preço que a farmácia compra e o preço que a farmácia vende. Por isso que ela vende com desconto, baseado no PMC definido pela CMED, tá? CMED. E ela define o preço fábrica baseado na alíquota. Então, por exemplo, o estado que tem 17 tem um preço fábrica menor do que um estado que tem alíquota de 21, como Piauí. Então, aqui no Piauí é mais caro o medicamento do que em Santa Catarina, por exemplo. Então, é o seguinte, isso aqui está definido. E essas regras, quando você coloca essas regras e junto com a operação interestadual, você tem um repasse do medicamento, né? Repasse de CMS. Então, como é que vai ficar essas regras também? Também são regras que não estão definidas, porque o governo não definiu a alíquota, vai ser todo mundo 25, vai ter uma coluna só de preço para o Brasil inteiro, um mesmo PMC, ou eles citaram que os medicamentos podem ter uma redução, mas qual que é a redução? Vai ter medicamento isento? Hoje, quando você trata de medicamento isento, principalmente no mercado hospitalar, você tem 3 convênios aí, o convênio 162, o 140 e o 87. E é cheio de costura, porque se for para órgão público é uma regra, né? Se for para o câncer é outra regra. Então você tem vários convênios que vão ser alterados também. Tem muita coisa para ser alterada. Impactos aqui. Políticas comerciais, você pode preparar que as políticas comerciais vão mudar com constância, tá? Do nada, uma empresa que tinha uma constância de definir uma política em desconto por o ano inteiro, ela pode ter mudanças ali ao longo do tempo, tá? Vai ter mais mudanças constantes. Mudança constante nos custos também, tá? Aquele custo seu daquele produto, ele vai ter variações. Outra coisa, mudança constante no preço de venda. A gente vai perder um pouco a referência sobre produtos e serviços nesses momentos. Mudança no lucro. As farmácias que estavam acostumadas a ter uma margem de lucro específica, ela pode ter, dependendo da composição da estrutura dela, da DRE, se ela tem, eu tenho muito serviço que eu presto. Então, se você teve muito serviço, o seu serviço vai aumentar. Aumentou o serviço, diminuiu o lucro do seu negócio, tá? Então, você pode ter uma redução na carga tributária do produto, mas você teve um aumento no custo, beleza? Mas o frete aumentou por conta do custo do serviço, então aumentou o custo do produto também. Então, você pode ter essas mudanças com mais constância. Os indicadores da empresa, as empresas têm um indicador, minha margem média é 30%. Agora, não sei, entendeu? Vai ficar, pode ser 20 um mês, 25 outro, 30, então você perde um pouco a referência. Os créditos de ICMS, PIS, COFINS, como que vão ficar esses créditos? Crédito acumulado de ICMS, você importa o produto, nacionaliza, paga e fica acumulado aquele crédito. Tem gente que vende esses créditos. Esses créditos vão se transformar no IBS ou eles vão ficar acumulados?
Tá vendo que tem muita coisa para ser definida? E as empresas vão ter que alterar o sistema com constância, tá? Então, você vai ter alteração com constância. E quando eu falo aqui na simulação, ó, que eu estava fazendo aqui, você vai ter que inserir mais campos, tá? Você vai ter que inserir mais campos dentro do seu sistema. Você vai ter que fazer mais lógicas matemáticas dentro do seu sistema para conseguir calcular tudo isso aqui. Então, mudança de sistemas, empresas que têm sistemas vão ter muito trabalho aqui. E essa mudança, ela vai mudar todo ano, né? Vai mudar todo ano. Então, vai ter muita mudança. Só que além dela mudar todo ano, vai ter os ajustes mensais, né? O governo, isso aqui, como é que vai ser definido o interesse estadual? Como é que vai ser definido o importado para nacional? Como que vai ser definido o crédito? Então, isso aí, muito provavelmente, pode ser que seja feito com o carro andando. Então, vamos ver. Aqui eu fiz aqui outros cenários para você. Tá, deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa para mostrar aqui. Não. Aqui. Tá. Pronto. Agora eu vou mostrar para você que eu fiz aqui um simulador da mudança, da transição, sabe? Quando a empresa do lucro real, tá? Quando a empresa do lucro real, fiz um simulador aqui para você, deixa eu colocar a rede aqui, de um suplemento alimentar. Aqui eu fiz uma outra mudança quando a empresa do lucro presumido. O que muda? A empresa antes paga, a farmácia não tinha crédito de PIS/COFINS e paga 365. E agora, o que vai acontecer com a transição e qual que vai ser o impacto? Depois eu fiz um cenário, esse aqui, que é o mais complicado, tá? Então é o seguinte, isso aqui é uma empresa do Simples Nacional. Uma empresa do Simples Nacional, olha aqui, ela paga os impostos. Aqui, a indústria vendeu para o distribuidor e o distribuidor comprou. Comprou e vendeu para a farmácia. Só que essa farmácia aqui, deixa eu alterar aqui, ó, Simples Nacional, tá? E aqui, TRE da farmácia. Umas coisinhas que eu esqueci de alterar aqui, tá? Então é o seguinte, a farmácia vai comprar, o preço de compra é o custo, vai colocar a margem e a taxa do Simples Nacional. Ela vai vender por 55. Então, apurei o resultado, tudo certinho. Com essa mudança, o CBS, em vez de 5, o que vai acontecer? A farmácia vai ter que colocar 25%, tá? Ela vai ter que colocar 25%. Então, nesse caso, o preço da farmácia, que era 55, vai para R$ 64. Por quê? A farmácia do Simples Nacional, se o governo implementar essa mesma regra. Ele falou que vai tirar o Simples Nacional da jogada, mas não definiu como. Mas se o Simples Nacional implementar essa regra, ele vai ter um impacto gigante no preço de venda, tá? Vai ter um impacto gigante. Vai aumentar o lucro dele, mas também vai ter um impacto muito grande no pagamento do imposto. E se ele manter o mesmo preço que era antes, né? O preço dele aqui de venda veio de 64, dados, teste hipótese, atingir meta. Se ele manter o mesmo preço, ele fala, não sei não o que eu vou fazer, eu vou manter o preço, 55,10, tá? Se ele manter o mesmo preço, alterando a margem dele, o que acontece? Acontece que a margem dele cai 24%, tá? O lucro dele cai, o preço dele, o lucro dele, desculpa, cai 24%. Então, e o governo, mesmo assim, aumenta a arrecadação em 38%, mesmo ele diminuindo o preço. Então é o seguinte, ele diminuiu o preço e o governo aumentou a arrecadação quando as empresas do Simples Nacional. Então lembrando, se o governo implementar o IBS e o CBS para as empresas do Simples Nacional, o impacto vai ser gigante para essas empresas. E assim, a gente tem que ver os interesses, né? Dentro dos interesses, quando o inimigo ele fica fraco, né? Quando o inimigo fica fraco, você pode se sentir mais forte. Então, para as redes, implementar isso para o Simples Nacional pode ajudar as redes a se estabelecer melhor, porque a competitividade dela vai ser melhor. Então, vai piorar para o Simples, vai aumentar para elas. E vai aumentar a complexidade aqui do Simples, que o Simples agora vai ter que calcular o crédito também e o débito. Então, isso aqui o governo ainda não definiu. Se ele deixar o Simples Nacional também, não definiu,
tá? Como que vai ser. E aqui eu tenho um cenário aqui que mostra essa matemática também do Simples Nacional para vocês, tá? Mostra aqui. E aqui eu tenho uma última coisa aqui, antes de eu abrir para perguntas aí, para começar a responder perguntas. Eu tenho um dermocosmético, tá? Fiz um dermocosmético para você. O dermocosmético, olha só que loucura. Ele vai ter aqui os impostos, ICMS, PIS e COFINS, IPI. Aí aqui você vai ter... Deixa eu voltar a fazer isso aqui. Aí ele vai ter aqui o preço de venda, a DRE da indústria. Só que aqui começa a ter o MVA, o ICMS, substituição tributária, custo. Né? Então, quando eu faço um cenário antes e depois, né? Parece até bom, né? Parece até bom. Mas a questão que eu quero dizer para vocês é que o antes e depois não é tão simples, porque são 10 anos, né? Então vai ter essa transição aí de 10 anos. Então a ideia que eu estou compartilhando com vocês aqui hoje, nessa live, tá? A ideia que eu estou compartilhando nessa live, já estamos terminando, já deu meio-dia, né? Eu vou estar lá no grupo, tá? Espero vocês lá no grupo. E eu vou ver se eu libero lá comentários no grupo, para a gente bater um papo lá. A ideia é o seguinte, eu vou disponibilizar depois essa aula para vocês, essa aula que eu estou dando aqui, eu vou disponibilizar para vocês, e também vou disponibilizar algumas dessas ferramentas aqui para vocês. Espero vocês, quem ainda não acessou lá o YouTube da Sintax, dá uma entrada lá, também tem muito conteúdo interessante lá. Tá bom, pessoal? Um grande abraço aí, espero vocês aí em outro momento aí para a gente falar mais sobre esse tema. E assim que for evoluindo as coisas aqui, pessoal, assim que for evoluindo, a gente vai trazendo novos conteúdos. Obrigado, um grande abraço e até a próxima aula.